Em 1949, enquanto Maringá ainda era um distrito de Mandaguari. Quem lembra dessa época, hein? Ainda era um distrito de Mandaguari, foi-se criado o primeiro ponto de pregação da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na nossa região em Maringá, na Vila Operária, na qual nós estamos. Duas famílias Gonçalves e Bruder, foram as famílias que iniciaram esse trabalho naquela época. Nesse período, o pastor comissionado que vinha participar, que estava acompanhando os trabalhos, o pastor Paulo Alvarenga e a sua esposa Zilda Matos, que inclusive era tia do meu pai, olha só, há mais de 50 anos atrás. E durante esse tempo eles criaram esse ponto de pregação, desenvolveram esse trabalho. Depois, alguns irmãos foram para o centro da cidade, aonde nós temos a primeira IPI de Maringá. Ela é a primeira, porque aqui era o ponto de pregação, depois eles foram para lá, foi formado a igreja e logo após, então em 1964, nós tivemos a formação oficial da nossa igreja. O pastor que vinha dar os atos oficiais, pastor Jonas Dias Martins, um grande pregador nessa região do interior do Paraná, que tem o seu reconhecimento por ser um evangelista nessa história, e nós estamos hoje completando 54 anos de história da nossa igreja. E aproveitando esse tempo, esse momento de comemorar, da gente poder relembrar e olhar um pouquinho para trás, eu venho aqui hoje para falar um pouquinho, para que a gente possa olhar para o passado, o que Deus tem para nos dizer sobre o passado, sobre a história, e o que nós podemos aprender também sobre a nossa história. Mas antes de eu compartilhar na palavra, eu queria saber, se puderem acender as luzes, quem daqui de vocês ou de nós é nascido antes da formação da igreja, antes de 1964. E aí, assim, os heróis da fé, os homens e mulheres, antes de 1964. Deixa a gente conhecer vocês, irmãos. Olha só, nós temos alguns aqui, alguns lá, outros aqui, mais alguns ali no fundo. Foram irmãos que estariam presentes ou viveram um pouco essa história, ou que não eram parte daqui, mas estavam na nossa cidade ou na nossa região, pessoas que vieram antes da fundação dessa igreja. E eu quero ver então os irmãos que nasceram depois de 1964. Deixa eu ver, levanta a sua mão aí, para a gente conhecer os irmãos depois de 64. Todo mundo entregando as idades aí, né? Tranquilo, sossegado. Muito bem, nós estamos mais ou menos aí iguais, hein, gente? Tem uma turma boa aí dos dois lados. Realmente é um privilégio a gente poder ver a história na vida daqueles que já viveram um pouco mais do que a gente, e o tempo e o prazo, e como essa história vai sendo escrita por Deus. Mais um detalhezinho, mais uma pesquisa aqui para a gente poder entender um pouco a nossa igreja. Eu queria saber quem que está aqui na nossa igreja hoje, que tem só, vamos dizer, 1 ano de participação na igreja, ou de membresia, ou frequentando. Quem está por aqui com a gente por 1 ano? Levanta a sua mão aí. Temos algumas pessoas, 3, 4. Quem está de 1 ano a 5 anos? Vamos pegar o pessoal de 1 a 5 anos. Fica com a sua mão levantada, porque nós queremos conferir depois lá no hall de membros, vamos ver, de dizimantes ou dizimistas. Bem, de 5 a 10 anos, vamos ver de quem tem de 5 a 10 anos. Temos aí mais um grupo legal, um grupo bom, de 5 a 10 anos. E eu vou esticar um pouquinho isso aí, de 10 a 30 anos. Quem está de 10 a 30 anos com a gente? Olha só, tem um grupo bom. Levante bem a sua mão assim, gente, para a gente ver. Tem um grupo bom aí, hein, de mais de 10 anos participando, de 10 a 30. Eu vou continuar perguntando quem está acima de 30 anos frequentando essa igreja, que é membro dessa igreja, mais de 30 anos. Olha lá, hein? Temos algumas pessoas aqui, alguns lá. Que bênção, gente.
Vamos lá, mais de 40 anos. Quem tem mais de 40 anos como membro participando dessa igreja? Ô, louco, gente, olha quanta gente ainda nós temos aqui. Eu vou me arriscar então a perguntar, quem tem mais de 50 anos participando dessa igreja? 50 anos. Temos lá, muito bem. Está ali o Celcinho, né? Muito bem, parabéns. Lá no fundo também. Olha lá o Pete. Muito bem, lá no fundo tem algumas pessoas, familiares. Que Deus abençoe. No final do culto a gente vai até ter um momento especial. Mas que gostoso, né? Que legal a gente poder ver os irmãos que estão há tanto tempo permanecendo na mesma igreja, fiéis, membros dessa congregação, dessa comunidade da nossa igreja, da segunda IPI de Maringá. E realmente é uma bênção. Eu, durante essa semana, dei uma volta de bicicleta por aqui e eu fui dar uma olhada, né, em termos dos estabelecimentos comerciais que a gente tem aqui na nossa região, prédios, e eu fui dar uma olhada pensando que a nossa igreja, claro que ela não era assim, né, há 54 anos atrás, mas o nosso ponto, esse mesmo endereço, que permanece por 54 anos, eu fui comparar se tinha algumas coisas parecidas. Eu não vi quase nada que ainda permanece como a mesma coisa por quase 60 anos. As casas que tem aqui, talvez algumas, uma ou outra, talvez tenha essa idade, em todo o bairro, em pelo menos umas 3 quadras que a gente pôde ver, os prédios são mais novos. Então é um privilégio, não é, irmãos? A gente poder ver que é uma organização, né? Por mais que nós somos uma igreja que tem um sentido muito maior do que um espaço físico, mas uma organização permanecer no mesmo estabelecimento, no mesmo lugar, no mesmo endereço. Eu até lembrei de uma casa que foi queimada aqui, um pouquinho aqui do lado, pegou fogo, né? Não sei se os irmãos lembram, esse tempo atrás, e era uma das mais antigas, né? Eu espero que o único fogo que venha para a gente chegue o fogo do céu do Senhor, né? Para aquecer os nossos corações, mas é uma bênção a gente poder permanecer, prevalecer, essa igreja ser uma referência desde a sua criação, na história da IPI do Brasil, na história da nossa cidade de Maringá, e é com alegria que nós estamos celebrando então mais um ano. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Os versículos de 7 a 9. Deuteronômio 32, de 7 a 9, diz assim: Lembre-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes contarão a vocês. Aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhes coube. Aqui, falando um pouquinho de passado, nós vamos falar um pouquinho ainda de presente, depois vamos falar um pouquinho de futuro, mas na minha parte, que cabe falar um pouquinho do passado, nós olhamos na palavra de Deus e há um significado bíblico, no qual o Senhor Jesus, a palavra de Deus tem nos instruído para que nós possamos, e devemos sempre sim, olhar para trás, para que esse passado seja uma lembrança, uma memória, quem sabe algo pedagogo para as nossas vidas, onde a gente possa aprender com essa história. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que sempre quando nós participarmos da ceia, nós devemos lembrar em memória dele, olhar para trás do sacrifício de Jesus e trazer isso para a nossa realidade, para os dias de hoje. A gente tem uma história muito famosa, muito lembrada de todos os cristãos, que é a história do povo de Israel, que estava no exílio por quantos séculos, e ali Deus, através de Moisés, trouxe a libertação do povo, trouxe o povo
para a terra prometida, e também ali se ensina, e essa palavra estava dando essa direção. Em outras palavras, a gente ouve e conhece como Deus tem falado para a gente olhar para trás e ver aquilo que Deus ensinou para os nossos antepassados, para aqueles que foram fiéis à palavra de Deus, para também aqueles que caíram, que tiveram suas lutas, suas tribulações, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa refletir e que a gente possa então seguir os bons exemplos, dar continuidade ao que está sendo feito e vencer sobre o mundo. Então eu gostaria de, quando a gente pensar e olhar para trás, e também pensando na história dessa igreja, da nossa igreja, de tantos homens que com coragem vieram como pregadores para começar a pregação da palavra nessa região, ainda em um tempo de perseguição que havia naquela época. A gente ouve algumas histórias através talvez de outras religiões muito fortes no nosso país naquele período, onde o evangélico ainda era taxado de forma como uma perseguição, desafios que haviam naquela época de toda a comunicação, o alcance da relação com as pessoas, enfim, homens e mulheres que nessa história têm servido essa igreja, presbíteros, pastores, líderes, servos, membros, crianças que se tornaram jovens, adultos, que talvez estão aqui até hoje, vivendo essa história. Então nós nos alegramos muito de poder olhar para trás, e quando a gente faz isso, olhando tanto na história da nossa igreja, das nossas vidas, nós devemos ter duas coisas na nossa mente e no nosso coração. A primeira delas, nós devemos agradecer e ser gratos, plenamente gratos a Deus pela sua fidelidade. Na nossa história, na história dessa igreja, Deus tem sido fiel. Opa, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Deus tem sido fiel. É uma história de 54 anos que Deus tem sido fiel. O seu Espírito Santo tem trabalhado muitas vidas, tantas famílias, tantas pessoas que se converteram aqui, quanta salvação não houve, quanta cura, quantos milagres, aquilo que Deus tem construído e tem feito através dos tempos nessa igreja. E por isso, em primeiro lugar, quando olhamos para trás, para a nossa vida, para a nossa história, devemos agradecer a Deus pelo seu amor, pelas suas misericórdias, pela sua fidelidade. E também devemos agradecer a Deus pelo compromisso das pessoas que se dedicaram, que se esforçaram, que se entregaram. E aqui foram tantos, algumas que nós nominamos, algumas que nós vimos por aqui, e tantos outros que Deus tem conduzido até hoje, até esse presente momento. Por isso, nós gostaríamos de ter um tempo de oração e de gratidão a Deus, olhando para trás, ter a gratidão de ver Deus conduzindo todo esse processo até hoje e até aqui. E eu queria pedir para você fazer esse momento de oração. Você vai juntar aí de 2, 3 pessoas, e nós vamos gastar agora 1 minuto, 2, onde nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque nós podemos olhar para o nosso passado, para a nossa história, e ver as mãos do Senhor nas nossas vidas, amém? Junte-se aí com a pessoa que está do seu lado, vamos ter um tempo de oração, um tempo de gratidão, um tempo de olhar para trás, um tempo de agradecer a Deus, por tudo aquilo que já aconteceu, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos milagres, pela cura, pelas pessoas no qual um dia a gente talvez pediu uma oração, talvez num momento especial Deus usou essa igreja para trazer uma cura, para trazer uma restauração de um relacionamento. Vamos orar, vamos agradecer, com fé no coração, olhando para trás, confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Como é bom nós podemos olhar para a nossa história e perceber como Deus tem movido a nosso favor, com o seu amor, com sua misericórdia, com sua fidelidade. Como é bom podemos olhar para a história dessa comunidade e percebemos os grandes movimentos que Deus foi fazendo, de modo que permanecemos depois de tanto tempo. O fato é que Deus não agiu apenas, ou Deus não age nas estruturas físicas, nos concretos ou nos cimentos. A igreja é feita de gente. E foi gente que Deus movimentou para que chegássemos até aqui. E é com gente que Deus trabalha. É comigo e é com você.
E se estávamos falando até agora há pouco sobre o nosso passado, ou o passado dessa igreja, onde muitos dos irmãos chegaram no decorrer dessa história, agora é tempo de falarmos do que acontece hoje. Porque hoje é o tempo de continuarmos escrevendo uma história, de continuarmos participando dessa história que Deus está escrevendo, elaborando através dessa comunidade que se reúne aqui nesse lugar. O texto de Hebreus nos ensina um pouco a respeito disso. Eu gostaria de ler com os irmãos. Se você puder abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos, os versículos de número 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 até o 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. São esses 2 versículos que começam falando sobre estarmos rodeados de uma nuvem de testemunha. E como o pastor Wesley compartilhou, nosso passado é permeado por pessoas que fizeram a história acontecer. Deus, na história de Israel, sempre disse que uma geração deveria contar à outra os seus feitos, para que essa história não se perdesse, para que continuasse no presente os feitos gloriosos que Deus havia realizado no passado, de modo que uma geração fosse compartilhando com a outra o mover e o governo de Deus sobre aquela nação. Para mim e para você, no dia de hoje, vale a mesma coisa. Contarmos os feitos de Deus, transmitirmos à próxima geração as suas obras e as suas maravilhas. O que acontece muitas vezes é que, quando olhamos para o passado, ou pessoas que viveram num passado não tão distante, como 50 anos atrás, nós começamos a comparar muitas vezes os desafios. E nós olhamos muitas vezes e dizemos, naquela época era muito mais fácil, naquela época não tinha internet, naquela época homem era homem, mulher era mulher, não tinha meio termo. Naquela época as coisas eram muito mais tranquilas, porque a televisão praticamente não existia, então a família tinha mais tempo para se reunir naquela época. E aí nós vamos, às vezes, desprezando o valor da história, dizendo naquela época era muito mais fácil. Por outro lado, as pessoas podem viver dizendo que naquela época tudo era muito mais complicado, exatamente pelos mesmos motivos. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha facilidades, não tinha o desenvolvimento que nós temos como hoje. O fato é que, se nós continuarmos fazendo uma guerra de gerações, nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel na história. Quem viveu naquele período, em 1964, foi porque Deus escolheu que eles estivessem vivido naquele tempo, para responder àqueles desafios com fé, com esperança, com firmeza, para viver de acordo com a palavra de Deus naquele contexto. Se nós estamos aqui hoje, em 2018, é porque Deus nos escolheu para vivermos nesse tempo, para correspondermos de acordo com a palavra de Deus aos desafios do nosso tempo. Isso é algo tão claro, isso é algo tão necessário para nós percebermos, porque senão continuaremos fazendo aquela guerra e não chegaremos a lugar algum. O fato é que hoje é o tempo para que eu e você, participantes do movimento de Deus na história, contemos a próxima geração dos seus feitos. A verdade é que, na história, se nós, eu não lembro quantos dos irmãos já assistiram, eu imagino que muitos, aquele filme De Volta para o Futuro. Se você já assistiu, você já tem algumas décadas de vida aí, não é? Mas como o pastor Wesley já abriu o leque aí de opções, a gente pode falar, a família McFly, e aquele menino que viajava no tempo, naquela máquina lá no DeLorean, não é Jefferson é especialista nessa história aí, no DeLorean, e ele foi para o passado, e ali ele fazia uma mudança na história, e quando ele voltava para o presente, estava tudo diferente, mas então, em outras edições, ele vai para o futuro, e a história se movimenta.
de passado a futuro, mas para aquele menino, McFly, é sempre presente. Ele está vivendo o agora, fosse no passado, fosse no futuro. Mais ou menos é o que nós vivemos no nosso dia a dia. É como se nós vivêssemos numa máquina do tempo. E essa máquina do tempo, nós vamos navegando de passado a futuro. De manhã não tinha dado uma nó na minha cordinha aqui. Depois a gente edita isso. Mas nós vamos navegando de passado a futuro. Uma ponta está o passado, com nossas memórias, com nossas lembranças, com nossos acertos e com nossos erros. Mas memórias que nos trazem lições para que nós possamos olhar para o futuro e termos esperança, termos sonhos, temos novas perspectivas, temos a certeza de que o Deus que nos acompanhou no passado também é o Deus que nos acompanha no futuro. Mas em nenhum momento nós conseguimos deixar o presente. Em nenhum momento. Se nós vivemos presos ao passado, não teremos condições de sonhar ou de ter grandes expectativas. Se vivemos presos ao futuro, não aprenderemos com as lições e com a grande nuvem de testemunhas que já passaram por nós e cometeremos provavelmente os mesmos erros e desacertos. A verdade é que na história da nossa vida, na história humana, no mover de Deus, nós precisamos sim nos remeter ao passado, precisamos sim nos remeter ao futuro, mas saber que é hoje que essa história acontece. Então hoje é o tempo para que eu e você façamos a história. E o texto de Hebreus nos aponta algumas dicas a respeito de como nós devemos viver hoje. Ele fala, olhando para tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, deixemos de lado o pecado que tenta nos cercar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Esse é o caminho. A grande questão do passado, dos desafios do passado, dos desafios do presente e dos desafios do futuro, é que o pecado sempre vai tentar nos roubar da presença de Deus. O próprio Deus disse a Caim, lá em Gênesis capítulo 4, o pecado, ele vai bater a sua porta. E bate, não é, irmãos? E ele diz, cabe a você lidar com isso e dominá-lo. A questão é que, à medida que nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós podemos nos desapegar do pecado e hoje fazer a história acontecer. Quanto aos nossos desafios do tempo de hoje, precisamos pensar quais são os pecados com os quais eu tenho que lidar. Existem pecados comuns pessoais, existem pecados que fazem parte de um sistema da sociedade, mas independente de qual sistema, de qual condição, eu preciso dar respostas. E a minha resposta é quando eu olho para Jesus, o autor e o consumador da fé. É nele, é por ele, é para ele que nós teremos condições de correr a carreira que nos está proposta. Então, olhemos para o passado com grande perspectiva de aprendizado. Olhemos para o futuro com grande esperança, com grande expectativa, mas façamos hoje a história que Deus deseja que nós façamos. Eu não quero ser uma folha em branco para ser lida pela próxima geração. Eu quero que a história de Deus seja escrita na minha vida, para que a próxima geração, ao lê-la, seja inspirada a seguir a Jesus. Eu acredito que esse também é o seu sonho. Eu acredito que esse também é o seu desejo. Por isso eu quero te convidar para se colocar em oração mais uma vez. E quem sabe você dizer ao Senhor com suas próprias palavras, Senhor, eu não quero ser uma página em branco para a próxima geração. Eu quero ser escrito hoje, ou fazer parte hoje do seu movimento para a sua igreja. Você pode fechar os seus olhos e orar em nome de Jesus? Acho que os irmãos perceberam que o nosso sermão hoje ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte foi o pastor Wesley que falou sobre a história da igreja, sobre o nosso envolvimento. A segunda parte, o pastor Rodolfo falou sobre o presente e eu fiquei encarregado de falar sobre o futuro. E a pergunta que me foi feita é se a nossa igreja tem futuro. Para explicar isso para os irmãos, eu
gostaria de primeiro fazer assim um esclarecimento a respeito de duas questões que têm tomado conta da mentalidade evangélica no país, no Brasil, e consequentemente isso traz alguns respingos para dentro da comunidade que a gente trabalha. O primeiro é a respeito do lugar. Nós temos uma mente, uma mentalidade de que o lugar, o templo é o lugar onde a igreja acontece. E isso traz muitas implicações. Os irmãos sabem, e a palavra de Deus ela é frontalmente clara, especialmente Jesus Cristo, dizendo que o lugar de adoração não é um espaço geográfico, mas é o nosso coração, é cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito. Jesus Cristo morreu, deu a sua vida e morreu na cruz. E foi ao Pai e voltou para morar, não num templo, para morar no coração das pessoas. Você se lembra do diálogo de Jesus, né? As pessoas discutiam o diálogo da mulher samaritana, onde que deveria se adorar a Deus, se era num determinado monte ou outro, e Jesus responde dizendo: chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Então, a igreja, o lugar de adoração é o nosso coração. É por isso que a gente diz que a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Não só quando nos reunimos, mas quando nos espalhamos. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Nós somos igreja lá no nosso trabalho, nós somos igreja onde nós vivemos, na nossa família, nos ambientes que nós participamos. Por quê? Porque a igreja ela tem uma função. A igreja ela tem a função de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Então, onde nós estamos, nós somos igreja, testemunhas da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro mito que precisa ser quebrado. Você precisa sair daqui hoje sabendo que você é a igreja aonde você estiver. Você não vai defender essa denominação, você não vai defender esse espaço, você vai ser uma testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é ser igreja. Alguém diz um amenzinho assim? Como? Amém. Então tá bom. O segundo mito é o seguinte. É a respeito assim da ideia que muitas pessoas têm, que a igreja que elas participam, ou a denominação que elas pertencem, ou a comunidade que elas pertencem, são a agência ou a única forma que Deus tem para usar as pessoas, ou para que a vontade dele aconteça na face da terra. E para isso eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu recebi durante algum tempo, através do WhatsApp, várias palavras dizendo que o nosso hoje amado, quase idolatrado juiz Sérgio Moro era evangélico. E o texto até dizia de qual igreja que ele era, e por coincidência o pastor dessa igreja era um adolescente, quando eu já era um jovenzinho pregando o evangelho, e por muitas vezes ele participava conosco dos acampamentos. E nós conversamos, e eu perguntei, e ele me disse: não é. Ele não é evangélico, ele não participa da igreja, apesar de eu saber onde ele vai, mas ele não é evangélico. Quem é evangélico não é o Sérgio Moro, é o Deltan Dallagnol. E naqueles
WhatsApps que eu recebia, naquelas mensagens, naqueles vídeos, vinha sempre aquela ideia, né, de que os crentes então oraram e Deus começou a mudar a história e levantou um homem crente para anunciar o evangelho e praticar a justiça. Aí, logo depois de algum tempo, o Cunha, você sabe quem é o Cunha? Aquele mesmo, foi preso. E eu não recebi nenhum WhatsApp dizendo que ele era evangélico. Mas ele é evangélico. De uma igreja. Carteirinha da igreja. Eu não vou dar o nome da igreja, nenhuma das duas. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque alguns evangélicos acham que Deus só age na comunidade deles, que Deus está restrito a nós. Não. Deus é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor da história da humanidade. E Deus age como Ele quer agir. E quando a igreja falha no seu testemunho, Deus levanta pessoas, Deus levanta ímpios, Deus levanta gente para que a justiça seja praticada em uma nação, por exemplo. Então, dessa forma, eu quero explicar que esse mito da gente achar que Deus vai usar somente a gente é um engano. Deus só nos usa quando nós somos testemunhas dEle e daquilo que Ele faz na nossa vida. Se nós falharmos, Deus vai levantar pessoas. Vocês estão silenciosos, né? Talvez esteja assim um pouco. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente: pela bondade de Deus e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele chamou a mim e a você para a gente apenas obedecer o Evangelho. E se você obedecer o Evangelho, a sua casa vai ser diferente, a sua família será diferente, o seu lar será diferente, essa igreja será diferente. Aonde nós estivermos, nós somos igreja, e o nosso papel é testemunhar a respeito de Jesus Cristo. É assim que uma família muda, é assim que uma igreja muda, é assim que uma nação muda. Mas nós fomos ganhando essa concepção e fomos deixando de entender a função da igreja. A palavra de Deus diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o versículo que as igrejas usam ou que nós usamos para anunciar o Evangelho, é o ide de Mateus 28, 18. Ide, batizai, evangelizai, proclamai, falai de Jesus. Acontece que esses verbos estão todos no gerúndio, é indo. A gente foi chamado para ser testemunha indo e pregando o Evangelho. É enquanto você está ali na sua casa, enquanto você está assistindo um filme, enquanto você está com a sua família reunida, enquanto você se alimenta, enquanto você prepara o alimento, enquanto você trabalha, você é testemunha do Evangelho. A igreja tem futuro quando nós formos testemunhas mais eficientes do Evangelho. Então, pastor, para que a igreja se reúne? A igreja se reúne por duas razões básicas: para testemunhar coletivamente que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando a gente se reúne aqui, a gente proclama que Jesus é o Senhor. A gente proclama isso da maneira mais bonita que for possível, de acordo com os nossos dons e talentos. A gente proclama isto e anuncia isso e declara isso para os reinos visíveis
e para os reinos invisíveis, o que os entristece muito. Então nós somos chamados para testemunhar aos reinos visíveis e invisíveis que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Mas isso não nos isenta de testemunhar onde nós estamos vivendo. Uma segunda razão pela qual a igreja se reúne é para que a gente prepare os seus filhos para que eles sejam boas testemunhas. Sempre que a igreja falha no seu testemunho, ou seja, sempre que você falha no seu testemunho a respeito de Jesus, a igreja se enfraquece. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu tive um ano sabático. Fui morar na Inglaterra. Fiquei estudando numa escola, numa pequena cidade chamada Rio, não é Rio de Janeiro. E nessa cidade havia templos belíssimos, uma cidade histórica. E aqueles templos foram sendo vendidos para uma outra religião, para a religião muçulmana. E aqueles templos belíssimos, alguns deles, eles faziam questão daquelas placas que tinham na porta da igreja, placas de aço, belíssimas. Eles faziam questão de limpar aquela placa, pintar a igreja e deixar bem brilhante o nome da igreja. E ao lado daquela placa eles colocavam uma outra placa. Na outra placa, também belíssimas, eles escreviam mais ou menos assim: este lugar foi comprado pela Associação Muçulmana e aqui será um centro cultural muçulmano. E então eles passavam a se reunir ali, porque a igreja já não existia mais lá. Por que que isso acontece? Por causa do testemunho, do mau testemunho que as igrejas às vezes dão para o mundo, que as pessoas dão para o mundo. Esta semana eu vi uma reportagem falando sobre as igrejas na Inglaterra, novamente. 25 anos depois, 20 anos depois, as igrejas estão sendo fechadas e eles usam agora as igrejas, alugam os templos para que se faça comédias e façam-se programas de humor. E entre os humoristas estão alguns que fazem chacota com o nome de Jesus. A igreja tem futuro quando você começar a testemunhar de Jesus. E quando eu estou falando testemunhar, eu não estou falando de você sair dando biblada nas pessoas. Por favor, me entendam. Não é você pegar a Bíblia e ficar batendo na cabeça da pessoa, ou então chegar para a pessoa e ficar citando o versículo da Bíblia. Você é pecador, você está perdido. Não é isso. É na vida, é o viver diário. É à medida que você vai indo, à medida que você anda com seu filho, à medida que você convive com a sua esposa, à medida que você convive com seus amigos, à medida que você vai convivendo, ouvindo, percebendo quais são os dramas que eles vão tendo, você vai podendo dizer e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida para eles. Nós somos um povo abençoado. Esta igreja aqui tem muitos privilégios. Tem gente aqui que as pessoas são jogadas na nossa mão. Gente sofrendo. Por exemplo, aqui tem um bom número de professores. Eu mesmo sou um deles. Gente, que privilégio você tem de ser um professor. De chegarem jovens carentes, precisando de ouvir uma palavra. Quem é professor sabe. Quantas vezes os encontramos, às vezes chorando, precisando de ajuda, de apoio. Nós temos um bom grupo de médicos, temos um bom grupo de comerciantes,
temos um bom grupo de profissionais, as mais variadas profissões. Que oportunidade! Você não precisa ter um diploma, não precisa alguém vir aqui, impor a sua mão e dizer agora você será um profeta de Deus entre os seus amigos. Não precisa. Se você tem Cristo na sua vida, essa vida de Jesus, ela vaza, ela é natural, é um processo normal. Irmãos, quantas vezes agora, de vez em quando, eu ando a pé aqui em Maringá e encontro os meus amigos por aí. E sempre que você encontra um amigo, vem um que é o amigo do teu amigo. Que oportunidade! Porque os meus amigos que não são aqui da igreja, eles são aqueles jogadores de futebol antigos aqui da cidade. Então, um monte de boleiro, né, como a gente brinca aí na gíria do futebol, eles me encontram. E daí já vem o outro, eles já começam a contar aquela história. Jogador de futebol gosta de contar a história. Principalmente os que não são muito bons, né? Eles ficam falando que são bons, aí vai juntando, daqui a pouco eles já estão falando dos problemas deles, das necessidades deles. Oportunidade de falar de Jesus. Você é testemunha de Jesus. Há muita gente carente e precisando do nosso testemunho. Não é um endereço que as pessoas precisam. Não é essa prepotência de dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas é apontar para o nosso Deus e ter uma atitude acolhedora. A gente caída que precisa ser levantado, a gente cansada que precisa de alívio. Jesus. A gente rica que tem um vazio no coração, precisando ouvir uma palavra que os preencha. A gente pobre, passando necessidades, que precisa de ser apoiado e ajudado. A gente solitária, que precisa de abraço, de amizade, de um ouvido. Há crianças, filhos de pais que os abandonam. Hoje é um número imenso. Irmãos e irmãs, preste atenção. Meninos de 12, 13, 14 anos, 15, 16, abandonados. Mocinhas, procurando um peito onde elas possam encostar o rosto, porque os seus pais os abandonam. Então aí, aqui na nossa igreja, nós já estamos conseguindo reunir aqui cerca de uns 50 a 60 adolescentes. E o nosso irmão Rafael Farias é que é o responsável. E muitos deles são filhos de casais separados, meninos carentes, que precisam de uma conversa, que precisam de uma amizade, que precisa de um abraço, que precisa de um apoio, de um incentivo. Muitos deles ficam solitários, sozinhos. Alguns deles não conseguem nem sair de casa, fogem para a internet, passam a média de 10 horas na internet, porque não tem amigos. Outro dia eu encontrei um menino aqui, numa sexta-feira dessa, eu estava aqui na igreja, aí veio um menino ali, e eles estavam conversando com os outros, uns 2 adultos que estavam ali, e eu me aproximei dele, e aí eles me chamaram, falou: ô pastor, ele falou que joga bola. Aí já deu a dica para mim, né? Joga bola? Mas você é bom mesmo, é mais ou menos? Ele ficou meio sem graça, falou: não, eu sou mais ou menos. Falei: não, porque eu sou bom. Aí ele riu, né? Falou: não, eu sou bom, vamos jogar então. Marquei o dia, falou: você vai lá no sábado, é lá no Sesumar,
Lá tem uma turma, uma moçada que joga uma bola. Chegou lá, ele só encontrou o Zéinho lá. Foi lá. Quando terminou o jogo, acabou o jogo, eu perguntei para ele: onde você mora? Ele falou: eu moro na Zona 7. A Zona 7 é lá perto do estádio. E como é que você vem aqui? Eu venho a pé. Falei: eu vou te dar uma carona. Agora eu tenho um amigo para jogar bola comigo, de 14 anos, que tem coragem de sair de lá e ir a pé até lá, para brincar e jogar futebol. Mas ele também vai ter um amigo para dar carona para ele, para falar de Jesus para ele, para anunciar de Jesus. Você tem oportunidades de testemunhar. Tem gente precisando. Tem gente que perdeu a dignidade. Eles precisam de abraço, de conversa, de apoio. Mas eles precisam muito mais de Jesus. Você precisa decidir o que e de qual igreja você quer participar. De uma igreja que só canta? Ou de uma igreja que você é? Uma igreja que você é. Que ao sair daqui, você tem essa consciência de que você deve amar. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que Jesus nos conhece. E se vocês começarem a se amar aqui, e vocês começarem a amar os sofridos, vocês serão testemunhas do Evangelho. A nossa igreja tem futuro? Tem. Muito futuro. Porque eu sei que aqui dentro tem pessoas que têm essa consciência e que serão capazes de amar o próximo e de anunciar Jesus para aqueles com quem eles convivem. Amém? Graças a Deus.